No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre investimentos e eleições. Onde eu devo investir o meu dinheiro no pré-eleição e onde eu devo investir o meu dinheiro no pós-eleição, sabendo já o candidato que vai ganhar. Ah, Giovanni, mas e se um candidato ganhar? Onde eu vou investir o meu dinheiro? E se o candidato Y ganhar? Onde eu vou investir o meu dinheiro? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. E também eu vou falar sobre, será que o dólar vai subir? Será que o dólar vai cair? Fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre eleições. Só que eu não vou falar sobre, o Lula vai ganhar, o Bolsonaro vai ganhar. Não, a gente vai falar sobre dinheiro no bolso, a gente vai falar sobre investimento. Onde estão as oportunidades, pensando que estamos passando por um momento turbulento, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui uma semana, 2 semanas, dependendo do candidato que ganhar. Então, falando de investimentos, onde eu venho investindo meu dinheiro até o momento? Até o momento, a gente teve muitas oportunidades em ações e fundos imobiliários. E por que essas oportunidades apareceram? Por conta da taxa de juros que estava num ciclo de alta. Quando a taxa de juros está alta, o que acontece? Os investidores sardinha migram da renda variável e vão para a renda fixa, deixando a renda variável muito barata. Então, esse movimento de alta de juros abriu muitas oportunidades em ações e fundos imobiliários. Então, nos últimos 6 meses, eu venho investindo muito em fundos imobiliários e ações aqui no Brasil. Só que agora, bem no momento pré-eleição, ali um pouquinho antes do primeiro turno, pelo menos, o que aconteceu? O Banco Central decidiu não aumentar mais a taxa de juros, mantendo a taxa de juros em 13,75. Isso dando início para um ciclo de baixa da taxa de juros. Agora, os investidores, já sabendo que a renda fixa não vai continuar aumentando sua rentabilidade, o que eles vão fazer? Vão procurar investimentos que tendem a entregar uma boa rentabilidade. E onde estão esses investimentos? Em renda variável, ações, fundos imobiliários e ETF. Então vai acontecer uma migração da onde as pessoas estão investindo, valorizando as ações e fundos imobiliários e as oportunidades sendo mais escassas. Mas ainda dá tempo de você ir na frente dos investidores sardinhas, que ficam seguindo somente a manada. Então, nesse momento pré-eleição, eu aproveitei muito para investir em ações, fundos imobiliários e, lógico, peguei um pré-fixado, peguei um IPCA+, para garantir durante um longo prazo uma rentabilidade sem risco e uma rentabilidade muito alta. Por isso que eu falo, você tem que ter o conhecimento para investir, para saber as melhores oportunidades para aquele momento. Então esse foi o pré-eleição. Agora vamos falar do pós-eleição. O que será que vai acontecer com o dólar? O que será que vai acontecer com os investimentos? Se o Lula ganhar, será que tudo vai quebrar? Porque o mercado financeiro não gosta do Lula e prefere o Bolsonaro por ser mais liberal, ser a favor da privatização das empresas? O que deve acontecer? O que deve acontecer não tem como saber, a gente não tem uma bola de cristal. O próprio Lula já teve 2 governos no Brasil. Um governo foi muito bom economicamente e o outro governo foi uma catástrofe. Então, a mesma pessoa teve governo completamente diferente um do outro. Então, não tem como a gente saber a postura do Lula que ele vai ter depois que ele ganhar essas eleições. Não tem como saber a postura do Bolsonaro depois que ele ganhar essas eleições. Então, o que eu faço? Eu vou analisando aos poucos, eu vou analisando o histórico. Então, começando pelo dólar, e só para te informar, o dólar é uma das coisas mais difíceis de prever, mas a gente pode analisar algumas coisas que são mais óbvias. Qualquer coisa que acontecer influencia no dólar, por isso que é tão difícil de prever. Mas pela lógica, como funciona? Quanto mais dólar vem para o Brasil, mais baixo fica o preço do dólar, porque a gente tem uma quantidade muito grande de dólar, então o valor do dólar aqui dentro diminui. E em 2022 foi o ano que mais dólar entrou dentro do Brasil. Isso por conta de 2 coisas. A primeira coisa foi porque o investidor estrangeiro vê essa taxa de juros no Brasil alta e fala, nossa, o risco-retorno no Brasil tá interessante, porque eu vou investir em renda fixa, que o risco é muito baixo, e vou ter um retorno muito grande. Nenhum país do mundo estava oferecendo isso, 13,75% de rentabilidade anual. Então o gringo veio e colocou muito dólar aqui no Brasil para conseguir essa rentabilidade. Só que agora o que está acontecendo? A taxa Selic continuou estável em 13,75%, só que a taxa de juros dos Estados Unidos continua aumentando e vai aumentar cada vez mais. E a do Brasil tende a diminuir. Então a diferença entre a taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos tende a cada vez mais diminuir. Ou seja, o investidor gringo, estrangeiro, vai pensar o quê? O risco-retorno no Brasil não está mais tão interessante. Eu consigo ter um retorno aqui nos Estados Unidos investindo em dólar mesmo, que é muito mais seguro, uma moeda muito mais segura. E o que acontece? Uma migração contrária. Ele começa a tirar o dinheiro do Brasil para colocar no país dele. Ou seja, menos dólar aqui no Brasil,
o preço do dólar aumenta. Então, baixar a taxa de juros agora é muito difícil, porque a inflação está controlada, mas baixando muito enquanto a Europa e Estados Unidos estão aumentando, faz uma discrepância ali na taxa de juros que faz os investidores saírem do Brasil e para esses países conseguir uma rentabilidade mais segura na renda fixa, ganhando em euro ou dólar. Então, menos dólar no país, o dólar pode disparar. Esse é um risco. E também no Brasil, esse ano foi um ano muito bom para as commodities. Petróleo, minério de ferro, e essas commodities são negociadas em dólar. Então, o Brasil vendendo muito dessas commodities, mais dólar entrou no Brasil também. Então, foi esse o motivo do Brasil estar com um dólar bem paradinho ali entre 5, 5,20. Não tem muita alteração disso. Mas pode acontecer do dólar disparar muito. Então, o que eu penso? Investir em dólar nesse momento para segurar o dólar em 5, 5,20, sendo que ele pode sim chegar a 6, 6,50 o dólar. Não seria nenhum absurdo. A gente nunca vai saber se isso vai acontecer ou não, mas é provável. Por quê? A economia dos Estados Unidos sempre vai subir mais que o do Brasil. Então, o dólar sempre vai se valorizar em cima do real no longo prazo. Então, eu prefiro ter dólar na minha carteira, sempre investindo em dólar. Só que o risco do Brasil é muito maior. Então, eu consigo um retorno melhor no Brasil. Esse retorno do Brasil tem que equivaler à desvalorização do dólar para valer a pena. Agora, Giovanni, e se um presidente ganhar e a taxa de juros for para 15%, de vez começar a cair, a taxa de juros começar a subir, o que você vai fazer? Se a taxa de juros do Brasil passar dos 15%, eu pego todo o meu dinheiro e boto nos Estados Unidos. O Brasil vai quebrar com uma taxa de 15%. É muito difícil você manter uma economia com uma taxa de 15%. Por quê? Como eu, empreendedor, vou conseguir empreender com uma taxa de juros a 15%? A minha margem de lucro por ser no digital é maior que 15%. Mas normalmente uma empresa tem uma margem de lucro líquida de 15%, 10%, 13%. Então por que aquela pessoa vai empreender se tem como deixar o dinheiro em renda fixa e você conseguir a mesma rentabilidade do que você trabalhando todos os dias, correndo um risco absurdo de empreender? Então o que acontece quando a taxa de juros sobe muito? O número de desemprego cresce muito, porque não vale a pena para as empresas empreenderem, contratar funcionários para crescer, sendo que ela alocar o dinheiro em renda fixa sem risco nenhum, consegue um retorno até maior. Por isso que uma taxa de juros alta no Brasil é horrível, galera. Todo país de primeiro mundo tem uma taxa de juros baixa. Então os brasileiros classe média, ficam felizes ali da taxa de juros no Brasil estar alta para conseguir uma rentabilidade alta. Só que isso para o Brasil é horrível. Um tesouro direto pagando 13% ao ano é horrível. Aumenta a dívida do Brasil e aí aumenta o nível de desemprego, porque as empresas não querem crescer mais. O empreendedor pequeno ali não vale a pena para ele abrir um mercadinho, abrir uma vendinha. Isso destrói a economia do Brasil. Então é esse o meu pensamento. Até agora investi em ações e fundos imobiliários, continuo investindo uma parcela de 30%, 40% do meu patrimônio nos Estados Unidos e eu vou continuar assim, sempre investindo todos os meses, igual eu falo. Desde que eu comecei a investir, eu invisto todos os meses. Eu nunca pulei um mês sem investir. Lógico, tem meses que eu invisto mais do que o outro. Por quê? Quando eu vejo que tem uma oportunidade muito grande, alguma ação que eu gosto desvalorizou muito, algum fundo imobiliário que eu gosto desvalorizou muito, eu vou e invisto a minha reserva de oportunidade que eu tenho para ter um dinheiro muito maior para investir e aproveitar aquela oportunidade. Mas todos os meses eu invisto. A partir do momento que eu vejo que o Brasil está indo por mau caminho, que o Brasil está indo de mal a pior, taxa de juros subindo, perdendo o controle, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse patrimônio que eu tenho investido e alocar ele nos Estados Unidos. Porque taxa de juros de 15%, o dólar vai manter baixo, mas também na hora que cair, o dólar vai para a altura. Então você tem que entender essas coisas de economia para você saber que caminho você vai levar. Então é assim que eu estou investindo meu dinheiro no pré-eleição e é assim que eu vou investir no pós-eleição. Independente do político que ganhar, eu vou analisar como a economia vai estar acontecendo e não pelo político. Se o Lula ganhar e manter uma economia top, eu tô feliz. Não é porque o Lula, um ex-presidiário, tá no comando, mas se ele tá mandando bem, perfeito. Se o Bolsonaro estiver no comando e mandando mal, vou falar, Bolsonaro, o que você tá fazendo da vida aí? E eu vou tirar o meu dinheiro do Brasil. Não importa, eu não me importo com político. Para mim, político é tudo da mesma laia, tudo que é interesse próprio. Eu tô preocupado comigo, eu tô preocupado com você, falando de investimento e de dinheiro de bolsa. Então eu sempre vou analisar como está o momento do Brasil para decidir aonde eu vou investir. Mas eu nunca vou deixar de investir esperando para ver o que vai acontecer. Porque o Brasil vai vir uma atrás da outra. Depois da eleição vai ter alguma greve, vai ter algum protesto, vai ter alguma coisa, greve
caminhoneiro, greve não sei o que lá, tentar fazer impeachment. O Brasil vive numa eterna crise, então a gente tem que se acostumar com isso e aproveitar as oportunidades que existem dentro da crise. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje para te mostrar onde que eu estou investindo e onde que eu pretendo investir. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!